Glória a Deus, galera. Glória a Deus. Então tem uma passagem lá em Mateus 22, 21, que a palavra diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então não vou me aprofundar muito nessa passagem em si, mas eu queria comentar algumas coisas que têm a ver do Evangelho de hoje, né? O Evangelho que nós vivemos hoje, que a grande maioria vive. As igrejas, a grande maioria das igrejas. Então é um Evangelho raso, né? É um Evangelho superficial. Então, assim, é um evangelho superficial, porque se nós pararmos para pensar, quando Jesus ele falou isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na verdade, naquela época, né, e alguns países até hoje, quando você escolhe, quando você decide, quando o Espírito Santo toca em você e te liberta, que você decide servir a Deus, que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, significa que você deixa de ser um cidadão da terra e você passa a ser um cidadão do céu. Como cidadão do céu, você tem que abrir a mão, você tem que abrir mão das coisas deste mundo, porque este mundo pertence a César. Então, na época era assim, quando você decidia aceitar Jesus Cristo, na verdade você poderia ser assassinado, como muitos foram, você podia morrer, você podia perder a sua família, você teria que abandonar aquela nação, abandonar a sua casa. Então, servir Jesus Cristo, entregar-se a Deus, ser de Deus, significava sacrifícios e muitas vezes a morte. Em alguns países, como Coreia do Norte, por exemplo, a China e outros países aí, Afeganistão, vários países, se você decidir por Jesus Cristo, você é morto. Então, assim, você tem que aceitar, a lei diz que você tem que aceitar a César, que você tem que dar a César. Dar a César significa, na época quando você falava que você era servo de César, escravo de César, tudo era de César. A sua família era de César, a sua esposa, seus filhos, seu trabalho, seu dinheiro, as suas fazendas, todos os seus bens pertenciam a César. E quando você se entrega a Cristo, quando você aceita Deus, quando você aceita Jesus Cristo, tudo que é seu é de Jesus, é de Deus. Por isso que você tem que dar, ou você entrega a César, tudo a César, que é o governo do mundo, esse governo corrupto que a gente tem, que é o governo de Satanás, é o governo do diabo. Então, se você serve a ele, tudo pertence a ele. Você acaba que a sua casa, os seus bens, a sua família, tudo é dele. Talvez você acha que é seu, mas tudo pertence a ele. E quando você se rende a Cristo, não é diferente. Tudo que é seu, tudo que te pertence, você tem que entregar a Cristo. Mas não entregar mais ou menos, como é o Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho ele prega que quando você aceita Jesus, quando você se torna um cristão,
você vai ficar rico, você vai prosperar, você vai crescer cada vez mais, mas não é bem assim. Não é bem assim. Você não vai sofrer, não vai passar por tribulações. Só que Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para que nós possamos vencer o mundo, para que nós possamos vencer as trevas, isso tem que ser feito com Cristo. Nós temos que nos entregarmos a Ele, tudo de corpo e alma, espírito, bens, nosso trabalho, nossa vida, nosso tempo, tudo nós entregamos a Ele, nós passamos a ser servo, nós passamos a ser filho, e também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Mas também como Cristo carregou a cruz dele, nós temos que carregar a nossa cruz. Vamos passar tribulações? Nós vamos passar. Mas como Jesus disse, nós venceremos. Nós venceremos. Então eu tenho refletido sobre isso. O evangelho de hoje é um evangelho superficial. É um evangelho focando as coisas deste mundo. O evangelho de hoje foca as coisas desse mundo. O evangelho de hoje não foca a salvação. Porque a busca que nós temos que ter é a busca da salvação. Já que nós somos cidadão do reino, nós temos que buscar o nosso reino, não o reino de César, não as coisas deste mundo. Então hoje é muito legal. Hoje você vê artista, você vê cantor, você vê na moda ser gospel, né? A sua vida não muda. A sua vida não muda nada. Então é muito legal ser cristão, falar que é cristão. É muito legal falar que é evangélico. Não muda. Você olha para um cara que é evangélico hoje e você olha para um cara que é do mundo, que é espírita, que é macumbeira, um cara que faz o mal, eu não sei, aquele cara que é extremo, mas não tem diferença, não há transformação, não há mudança. Então é um evangelho fácil, é um evangelho tranquilo. E para a gente refletir sobre isso, para que você possa refletir sobre essa palavra, os grandes homens que realmente serviam a Deus, que deram a vida pelo evangelho, os homens que mais fizeram coisa neste mundo, nesta terra, fizeram para a humanidade, para o povo, que pregaram o evangelho como Paulo, foram aqueles que mais focaram na salvação. Os que fizeram coisas grandiosas neste mundo foi justamente aqueles que focaram as coisas da eternidade. Então, se você está focado nas coisas deste mundo, você não pode estar preocupado com a eternidade. E o que você vai fazer são coisas do mundo, são coisas carnais. Porque aquele que realmente é salvo, aquele que realmente é liberto, eu não falo aqui de religião, religião é coisa de Satanás. Satanás coloca na cabeça das pessoas, tem que ser crente, você tem que ser evangélico, você tem que ser católico, você tem que ser espírita, você tem que ser cristão. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores de Cristo. Ser cristão é imitar a Cristo. Ser cristão é você escolher, ainda que você tenha que pagar com a vida, e graças a Deus nesse país a gente não chegou nesse patamar ainda, mas ainda que você perca a família, ainda que você seja humilhado, ainda que você perca seu emprego, ainda que você perca tudo, mas uma coisa você tem, a salvação. Esse é o Evangelho. É o Evangelho da salvação. Aquele que quer ser salvo, siga os caminhos de Cristo, faça a vontade de Cristo. Porque a verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as coisas, como está lá em Mateus também, acho que 22, 37.
Então, amar a Deus de todo o seu entendimento, amar a Deus de toda a sua consciência, de toda a sua vontade, de todo o teu ser, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o teu próximo não é só a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai. O teu próximo pode ser aquele inimigo, aquela pessoa que te odeia, que te persegue, aquela pessoa que está na rua, que está nas drogas, está no crime, aquele que está numa prisão, que está numa UTI. Esse é o próximo. Esse é o nosso próximo. Então, é isso que nós devemos fazer. E a palavra diz também que, graças a Deus, ainda que a palavra é maior que o pregador, né? Ainda que eu muitas vezes não faço muitas dessas coisas, porque a palavra também serve para mim, eu tenho que estar falando para você. Eu tenho que estar trazendo essa palavra para você. Então, essa palavra que eu queria deixar, que Deus possa nos abençoar, que a misericórdia de Jesus Cristo possa nos cobrir com a tua graça, com o teu perdão, e que Satanás não venha roubar essa palavra. Então, esse é o que eu desejo para você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.